O que eu quero falar hoje com vocês é a respeito das vozes. Sim, vozes. Aquelas vozes que atormentam, que perturbam, que não deixam a gente em paz, que nos acusa, nos chama de fracassado, fala que a gente não presta pra nada, não serve pra nada, que fala pra gente desistir e que Deus ama mais o outro do que ama nós, que diz que nós não vamos conseguir chegar a lugar algum, que já acabou. Então essas vozes, mas isso é só um pouquinho. Elas chegam a ser piores e mais cruéis, a ponto de mandar você fazer mal consigo mesmo. É, manda, eu sei. Não é só vocês que ouvem. Ah, eu cansei de ouvir. E não pense que você tá ficando maluco, porque eu pensava às vezes que eu tava ficando maluca. Eu falei, gente, eu tô imaginando coisas. Era tão nítido, tão audível as vozes, que eu achava que eu tava ficando louca ou eu tava com esquizofrenia. E eu tinha até medo de falar pro médico, porque depois ele mandava me internar. Então, quando eu ia na consulta, eu só falava dos pensamentos ruins, mas nunca falei das vozes, porque eu tinha muito medo do médico querer mandar me interditar, como doida. Então, eu venho dizer pra vocês que essa voz existe. E digo mais, são seres malignos que vêm no nosso ouvido, ó, e enchem a nossa cabeça. E muitas vezes nós pensamos que o pensamento é nosso, mas não é. É voz maligna, é do opressor, é do inimigo e é do adversário, mandando você fazer coisas que não deve, com os outros ou consigo mesmo. Não ouçam, ignorem, porque essa voz quer te destruir, quer te derrubar. Então, não, você não está sozinho. Essa voz, de vez em quando ela aparece para mim ainda, não vou negar. Mas só que, como eu já estou vacinada, já sei do que se trata, eu a ignoro. E mais, eu a repreendo. Eu falo, olha, comigo já não funciona mais, vai perturbar outro. Eu falo assim, é brincando, é claro, né? Que eu não quero que ninguém seja perturbado com isso. Mas eu falo isso, levo na brincadeira, porque o inimigo, ele sai envergonhado. E sai com cara de tacho, com cara mesmo de bobão. Porque eu falo, vai perturbar o outro, vai, eu tenho que fazer. E ainda falo, eu tenho mais o que fazer do que ficar ouvindo você. Vai, some daqui, em nome de Jesus. Fala assim. E a voz vai embora. Mas nem sempre foi simples assim. E nem sempre foi simples assim. Eu ouvia com frequência e dava ouvidos a essa voz maldita que queria me destruir. Demorei para me libertar. Foi difícil. E é uma luta que eu travo até hoje. Só que ela foi ficando tão enfraquecida, que hoje ela já não tem poder mais sobre a minha vida e não me afeta mais. Porque tem uma segunda voz que vai ficar pro próximo vídeo. Que aí eu vou te contar o segredo de silenciar essa voz maldita. Beijo de luz, fiquem com Deus. Até o próximo. Existe uma voz benigna, uma voz dos céus. É como se fosse mesmo igual os desenhos animados, que de um lado fica o capetinho e do outro fica um anjinho. É exatamente isso. Então, quando eu aprendi que não era coisa da minha cabeça, que eu não estava ficando maluca e que realmente tinha uma voz maligna por trás daquilo, daqueles pensamentos horríveis que eu tinha, e comecei a tratar, espiritualmente falando, é, eu comecei a ouvir a voz do anjinho, porque como era uma luta, uma batalha muito grande travada, e eu estava muito adoecida, então eu ouvia mais a voz do inimigo do que do anjo. Mas o anjo estava o tempo todo falando. Porque eu tenho certeza. Porque muitas vezes a voz maligna me mandou fazer mal comigo mesma. Eu tô falando mal, mal, mal. Aquele mal que não tem volta. Eu não posso falar o que é, porque senão a plataforma derruba o vídeo. E mais do que uma vez, e sugerindo, me ensinava até o passo a passo de como que eu ia fazer. Me instigava. Então, quando eu começava a entrar no jogo da voz do mal para fazer aquilo, lá no fundo, bem baixinho, eu ouvi uma voz mansa e suave e doce, dizendo que me amava, que não era para me fazer isso. Então, todas as vezes tinha uma voz maligna e tinha uma voz benigna. Mas só que eu comecei a tentar ignorar e tapar os ouvidos e pedir a Deus todos os dias: Deus me ajuda, abra meus olhos e meus ouvidos para a voz do Senhor, para a voz do Espírito Santo, para a voz do meu anjo, para não ouvir a voz do maligno. Como que eu queria tanto ouvir a voz de Deus do mesmo jeito que eu ouço a voz do diabo. Porque eu ouvia nitidamente todos os dias a voz do diabo. Então eu ficava assim: Deus, por favor, eu quero ouvir tanto a tua voz. E todos os dias comecei a fazer essa oração. Ó Espírito Santo de Deus, eu quero ouvir a tua voz. E a voz do maligno foi enfraquecida. Foi enfraquecida e ela não deixa de existir. Não vou mentir para vocês, porque há uma briga entre o bem e o mal. E é invisível, o que é pior, né? Porque quando a gente vê alguma coisa ruim, que é visível, a gente consegue se precaver. Quando é invisível, a gente não pode fazer nada. Mas, do mesmo jeito que tem o mal invisível,
Também existe o bem invisível. Então, tenha fé e ouça o anjo, ouça Deus, o Espírito Santo, a voz do bem, que te ama e quer ver você bem. Tá bom? Beijo de luz. Fiquem com Deus e até a próxima.